irmãos, né, do Facebook que nos acompanha, ao nosso amigo missionário que está na África do Sul que nos acompanha, nossos irmãos aqui do Brasil que está, vamos começar logo pelo Rio Grande do Sul. Quero mandar um grande abraço, um grande alô, louvado seja o nome do Senhor, o irmão Rude, né, aí da cidade de Sarandi, no Rio Grande do Sul, que está hoje aí em Porto Alegre, né, louvado seja Deus, né, e também a sua esposa, louvado seja que se congregam na igreja Batista de cidade de Sarandi, louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu esqueci agora, no momento agora, o nome da sua esposa, pessoa gente boa, louvado seja que mandar um abraço para ele. Mandar um abraço também para os meus amigos ali também de Santa Catarina, também do Paraná, que estão nos escutando, o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, louvado seja Deus, o pessoal de Salvador, de Recife, de Maceió, né? Louvado seja Deus, o pessoal de Manaus, Tocantins, Paulo, Macapá, Belém, São Luís, Teresina, aqui em Fortaleza. Manda um alô para meus irmãos, a nossa amiga aqui na cidade de Azaf Raad, lá na Palestina, né? A Naeda Mohamed, né? Louvado seja Deus, glorificado seja Deus. Também para a Lídia, né? Ali da Tunísia, ali na África do Sul, que Deus abençoe. Mandar um abraço também para a irmã Zélia, ali no Mossoró, para o irmão João de Deus, que está lá no Facebook ao vivo, né? Louvado seja Deus. Quero mandar um abraço, mandar um alô também para toda a comunidade do Facebook, meus irmãos do Facebook, cristão e não cristão, né, que está participando agora ao vivo dessa transmissão ao vivo. Quero trazermos aqui hoje uma palavra aqui abençoada da parte de Deus, né, para Deus tocar na minha vida, tocar na sua vida, né. Hoje aqui nós vamos continuar a mesma administração da sexta-feira passada. Louvado seja Deus, né. Vamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, vamos falar sobre o coração, né. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Mas eu vou aqui para o livro de Provérbios, no capítulo 13. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dar uma paz, uma boa noite, né? O nosso irmão também que está lá nos Estados Unidos, missionário, trabalhando na obra do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. O livro de Provérbios, do sábio Salomão. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Capítulo 13, versículo 3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se destrói. Eu vou repetir de novo, você que está aí, me ouvindo aí. Você que está na FM Cultura JW Rádio 12345.com ou 32914894. FM Cultura JW Rádio 12345.com. Você nos acompanha ao vivo também pela nossa página na internet. Esse programa, o nome desse programa, desse ministério, é o programa Crescendo na Graça e no Conhecimento, né? E é o presidente desse ministério, é Jesus de Nazaré, o Espírito Santo da Verdade, que é o presidente. Ele que é o diretor do programa e do ministério Crescendo na Graça e Conhecimento, né? Crescendo na Graça e no Conhecimento. Louvado seja Deus. E hoje, ninguém está crescendo na graça, né? Mas está crescendo no conhecimento da avareza, da divisão, da rebeldia, da falta de amor, da falta de respeito. Então, antes de eu começar a administrar aqui, se a Bíblia diz crescei na graça e também crescei no conhecimento, mas o conhecimento que o Espírito Santo nos indaga nessa noite, né? Que conhecimento é esse? Né? O primeiro conhecimento, o primeiro contato, quando nós temos contato, né, com Cristo, que a Bíblia diz que nós se arrependemos, e através do arrependimento nós confessamos, né? E depois do confessamento, do arrependimento, vem o que? Vem a fé, né? E depois da fé que vai vir a nossa transformação, que vai vir a nossa vitória. Então, crescer na graça de Deus, na graça de Jesus de Nazaré, e também no conhecimento.
Porque a Bíblia diz que aquele que diz que ama o seu irmão e fala mal do seu irmão é mentiroso e a palavra não está nele. Ele diz que ama, está do lado dele, veio do lado dele, mas é um mentiroso. A palavra de Deus diz que a palavra não está nele. Porque se eu amo, eu tenho que amar a obra e amar as ovelhas. Não amar o que tem dentro da obra, mas amar as ovelhas. Então, eu quero dizer com essa palavra aqui em Provérbios, capítulo 3, versículo 3. Né? Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba. Aqui em Provérbios 14, 3. Falei Provérbio 13, 3. O que guarda a boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína ou se destrói. Provérbio 14, 3. Está na boca do insensato a vara para sua própria soberba, mas os lábios do prudente o perseverarão. Não havendo, pois, bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi a mudança de colheita. Vamos para cá. Provérbio, capítulo 3, 13 e versículo 17. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Provérbio 14, 7. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Uma pessoa, quando ela entende o seu próprio caminho espiritual, ela verdadeiramente conhece a Deus. Mas quando ela não entende o seu próprio caminho e quer entender o caminho dos outros, ela ainda não conheceu a Deus. Eu quero começar a administrar agora, falando sobre a boca, sobre os lábios. Lá no livro de Tiago também, a Bíblia também nos chama a atenção. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. No livro de Tiago, no capítulo 3, né, fala assim: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestre, sabendo que haveis de receber maior juízo. Porque todos tropeçaram em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, perfeito varão, capaz de refrear também o todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também nos dirigimos o corpo inteiro. Observar o movimento dos navios, que sendo tão grandes e batidos no rijos, ventos para um pequeníssimo leme são dirigidos para a onda inteira, o impulso do timoneiro. Assim também a língua, um pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas. Veem como uma fagulha põe em brasa tão grande céu. Aleluia. Se gaba demais, se exalta demais. E é um pequeno membro. Né? Que inflama, que assassina o testemunho de uma pessoa. Eu vou começar aqui pela difamação. A difamação não pode estar no meio do povo cristão. Porque quem é difamador não conhece a verdade, nem vive a verdade, nem muito menos o Espírito Santo está nele. A palavra difamar, meus irmãos, é quando eu começo a degredir o comportamento de uma pessoa inocente. Quando o povo começar a difamar Jesus de Nazaré, os religiosos da época começaram a usar a própria língua para difamar. O que é difamar? É trazer palavra
Para que aquelas pessoas desacreditem do testemunho de vida, da minha vida e da tua vida na presença de Deus. A difamação, aquele tipo de palavras que as pessoas começam a fazer, que as pessoas vêm desacreditar de você. Assim, quando Jesus de Nazaré começou a operar, começou a trabalhar na obra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, as pessoas começaram a difamar Jesus, começaram a apontar Jesus, começaram a criticar Jesus, começaram a rejeitar Jesus, começaram a incriminar Jesus, porque eram difamadores. E vivia dentro da sinagoga. Vivia dentro da sinagoga. Mas eram o quê? Difamadores. Se você hoje está na sua congregação e você leva uma vida de difamar o seu próximo, dos seus irmãos que se juntam com você, você é um difamador. O difamador é aquela pessoa, vou dizer de novo, que faz que as pessoas não acreditem mais em você, que distorce a sua maneira de amar, a sua maneira de ser uma pessoa correta. Você é conhecido como uma pessoa boa, como uma pessoa abençoada, você é conhecido como uma pessoa do bem, você é conhecido como uma pessoa que faz caridade, você é conhecido como uma pessoa que se doa, você é conhecido como uma pessoa que respeita de verdade, que fala a verdade, e as pessoas começam a falar mal, a dividir a sua imagem. Saulo era também um difamador. Queria difamar a obra de Deus, queria difamar aqueles que levavam o verdadeiro evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Então a boca que fala demais, ela traz a tribulação para si própria, porque se você não falar da vida dos outros, ninguém vai querer ir até você para saber o que você está falando da vida dos outros, não, meu irmão. Quando tu fala demais, quando tu repara demais, tu nem dorme direito, tu fica com um sentimento de culpa, fica tribulado, porque empresta tua boca para Satanás, empresta tua boca para falar aquilo que não deve. Por quê? Porque você não teme, porque você não vive, nem crê, e nem acredita, e nem o Espírito Santo está em você. O Evangelho não é de riqueza. O Evangelho não é de prosperidade materialista, não. O Evangelho não é para mim estar se apresentando no palco, se exibindo, não. O Evangelho não é para mim estar ali mostrando aquilo que eu não sou, não. Mas eu tenho que mostrar aquilo que eu sou na presença de Deus. O difamador, ele se ira. Quando a pessoa chama de, ei, por que tu foi falar de fulano, ele se ira. Você diz, não, se você prova. Quem foi que disse isso? Tentaram calar a boca de João Batista. Mas até hoje está se cumprindo as palavras de João Batista. Que o machado estava à posta. E vai ser arrancado, meu filho, pelo tronco. Ainda digo mais ainda. O difamador é a pior espécie de pessoa que pode estar no meio de uma congregação, no meio do ministério, é o difamador. Porque ele é um invejoso. A inveja se une com a difamação. Aí quando aquela pessoa é exaltada por Deus, a pessoa quer transgredir a imagem daquela pessoa. Então, quando a língua se gaba, que nem fala aqui em Tiago também, a descrição da língua está em Tiago no capítulo 3, versículo 6. Ora, a língua é um fogo,
É um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas. Toda a carreira sua, meu irmão, e também da sua existência aqui na terra. E diz aqui ainda, a língua é comparada com um fogo, com uma faísca de fogo. Pode destruir toda uma floresta com uma faísca de fogo. Uma língua imunda, ela pode destruir todo um rebanho. Língua mentirosa. E a Bíblia diz que são 7 coisas, né? Da 7ª, aquele que semeia contenda entre irmão e difama é abominável aos olhos de Deus. A Bíblia fala no Salmo 101, quem tiver a Bíblia que está me ouvindo em casa. Abra aí no Salmo 101, vamos passear na Bíblia. Abra aí no Salmo 101. Eu queria que o obreiro Paulo Henrique lesse esse Salmo 101 aí. Salmo 101. E no Salmo 101, irmão, hoje nós vamos fazer aqui um debate santo. Amém, meus irmãos? Amém. No Salmo 101. No Salmo 101. É no Salmo 101 onde hoje nós vamos indagar. Falar sobre os difamadores. Aquele que difama. Porque é um verdadeiro evangelho, irmão. O verdadeiro evangelho é aquele evangelho que ama, que acolhe. E não que separa, que espalha. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. A palavra de Deus diz assim, aquele que não se ajuda comigo, se espalha. Aquele que não se ajuda comigo, se espalha. A palavra do Senhor diz, viu, irmão Júlio, Senhor de Deus? Pra cá, irmão, não vai citar aqui. Salmo 101. Aquele que difama os seus irmãos às escondidas, eu não suportarei. E você imagina que o salmista Davi, pastor rei, disse assim, portar-me-ei com sinceridade na casa do Senhor. É sinceridade, meu irmão. É sinceridade. O que está faltando hoje no meio do rebanho hoje é sinceridade. Hoje ninguém vê a sinceridade. É uma sinceridade falsa. Para, sabe o quê? Para atrair a amizade, para atrair a nossa confiança. É por isso que as pessoas difamaram Jesus de Nazaré. Vou repetir de novo. O difamador é aquele que transmite o testemunho de cristão do servo de Deus que faz a obra verdadeira de fama. Ele quer mudar a imagem do irmão, ele quer trazer uma imagem maligna, uma imagem mal. Mas eu quero dizer uma coisa, se você é um difamador, tenha cuidado, porque Jesus vai te pegar. Mas tem que não dizer assim, não, mas ele não pega ninguém, vai pegar na tua consciência. Vê aí, obreiro Paulinho, o Salmo 101. Pode ler o Salmo 101. Caminharei. Está aqui na minha retaguarda aqui. Salmo 101. Salmo 101. Diz assim a palavra de Deus. Cantarei misericórdia e juízo a ti, Senhor. Cantarei. Portai-me-ei com inteligência no caminho reto, quando virás a mim. Andareis em minha casa com coração sincero. Não porei coisa má diante de meus olhos. Odeio as obras daqueles que se desviam e não se pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim e não conhecerei. O homem mau, aquele que murmura do seu próximo às escondidas,
eu destruirei aqueles que têm o olhar ativo e o coração soberbo não suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. E o que andam no caminho reto, esse me servirá. O que usa o engano não ficará dentro de minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante aos meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desmascarar, para aleluia, glória a Deus, desregar da cidade do Senhor os que praticam a iniquidade. Amém, irmão. O que é que o jovem ídolo, na sua interpretação, varão, o que é que o irmão interpreta aí nesse Salmo 101? O que Davi estava falando aí para o povo de Israel? Bem, louvado seja o nome do Senhor. Falar. Glória a Deus. Irmãos, o que nosso irmão Davi quer dizer é que no momento que a gente cantar, né, ao Senhor, louvores de, como diz no começo, que cantarei. Louvado seja o nome do Senhor. Gratidão. Cantarei de gratidão e justiça, né? Então, Davi, ele preservava muito o que? A sua integridade diante de Deus. Ele preservava muito a sua sinceridade. Ele mostra aqui, nesse salmo, pessoas que ela não é íntegra com Deus, que ela não é reta diante de Deus, acontece toda essa consequência. Um coração mau. Coração ruim. E esse coração mau e ruim que está aqui escrito, ele não está junto de Deus, ele está distante. E ele se torna o que? Abominável diante de Deus. Então, irmãos ouvintes, você que está com o coração um pouco duro, um coração um pouco complicado, assim como a palavra de Deus, ela para poder entrar no nosso coração, imagina como se fosse a terra. A terra é o nosso coração. Então, quando a chuva cai e aquela terra não passa aquela máquina para que a terra fique toda fofa, se não passar a máquina, cai a chuva, a água passa de uma vez. Não tem como não tem como a terra receber a água para poder dar frutos. E quando a máquina passa, ela deixa a terra bem fofa. Porque ela vai arrancando os tocos, né? Aí é a hora de ter a plantação. A terra está fértil. Ela está fértil, ela está bem fofa. Na semente se jogada tem a plantação. Porque primeiro ela foi amassada, né? Isso, porque tem gente que o coração é tudo duro, que é comparado com a terra que não foi amaciada. E a água passa direto, não tem como plantar. Olha, Davi, esse Salmo 101 aqui é um modelo de um verdadeiro pastor. Com certeza. É um modelo de um verdadeiro homem do bem. Falou profundamente no meu coração esse salmo. Certo? Porque Davi, ele está dizendo aqui para mim, para todos que estão escutando do mundo todo. E assim: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Buscai o caminho da perfeição. Buscai. Quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei o coração sincero. Aí. Terei o coração sincero. Porque tem um coração distante de Deus, tem um coração corajoso, tem um coração rebelde, tem um coração mentiroso, aquele que tem um coração sincero. Aquele que tem um coração sincero, ele não difama o irmão, que está aqui, ó, lá no versículo 5. Diz assim: aquele que difama o seu próximo, às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhos ativos, o coração soberbo, não suportarei. Porque todos os soberbos, a pessoa tem que entender o que é soberba. Explica aí para os ouvintes aí o que é soberba. Paulo Henrique? A pessoa soberba, eu creio, é uma pessoa gananciosa, só pensa em si. Ela não pensa no seu próximo. O que é que o salmista diz? O Senhor não suporta, não é verdade? E o Senhor não suporta, porque só maquina o mal no seu coração. É materialista. É materialista, exatamente. O que é que nós estamos vivendo hoje? Materialismo. Não estamos olhando para as almas, irmão. Pessoas pensando em bens. Só pensa em si. Olha, o verdadeiro líder, ele não pensa em si, ele pensa no próximo. Verdade. Não é verdade?
A palavra que está se cumprindo diz que o amor de muitos se esfriaram. Está se Ou cumprindo. multiplicar a iniquidade. E multiplicar a iniquidade. A iniquidade está onde? O pecado. No ato do homem. Tem muitas igrejas hoje que parece um palácio de desfile. É o povo só desfilando. Mas é como sepulcro. A soberba. É como Jesus falou para os fariseus. É como sepulcro caiado. Só tem aparência e formosura. Estão tudo maquiado. Por É dentro. tudo maquiado, mas por Maquiado pela dentro é ósseo e verdade. carne podre. Estão maquiados pela verdade exterior, mas o interior está maquiado pela mentira. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Porque essa maquiagem exterior, para dentro do céu. Tem que estar maquiado por dentro, né, irmão? Deus quer uma pessoa íntegra e direta. Ele quer que a pessoa seja como Jó. Limpa. Íntegra. Jó, a Bíblia diz que Jó, ele não se preocupou em nenhum momento com as perdas materiais, não. É verdade. Ele se preocupou em não sair da presença do Senhor. Meio às tribulações, meus amigos dele todos falando: Jó, se isso está acontecendo contigo é porque tu tem grande Tentaram pecado. difamar Jó, não tentaram ou não tentaram? Mesmo assim, Jó ele continuou com sua fé, com sua esperança no Mas Senhor. Jó, Queria dar resposta. O que eu quero dizer com isso aqui? Irmão, se estão difamando você, se estão querendo mudar a tua identidade, se tu é um homem de Deus, uma pessoa de Deus, e as pessoas invejam o teu ministério, a obra que tu faz, a maneira que tu é usado na presença de Deus, não se preocupa não, irmão. Você sabe por quê? Porque ninguém, nenhum difamador tem autoridade para agredir a tua imagem, não. Ele pode até dividir, mas o Senhor te ergue. É verdade. E aí, Pedro, ó, e você falando isso aí com suas palavras, que Deus botou em seus lábios, veio bem quentinho do céu agora. Sabe quem? A história que Deus fala muito na palavra do Senhor em relação a falsos testemunhos. Estevão, né? Difamaram Estevão, colocaram palavra de na tal boca forma, de Estevão. tal forma que ele chegou a ser pedregado, né? Mas- Porque ele falou a verdade, falou que explicou para os doutores da lei que não estava falando contra a obra, mas sim fazendo a vontade de Deus, explicando como viver. Aí se nós era para viver. estiver falando a verdade, como tem que falar, e isso nós estamos falando mal, ninguém está falando mal de obra nenhuma. Nós estamos falando aqui sobre o caráter. É verdade. Caráter cristão. Não é verdade? É verdade. Porque, ó, aqui no Salmo 101 a Bíblia diz assim: não porei coisas injustas diante dos meus olhos. Não porei coisas injustas diante dos meus olhos. Porque ele é puro e santo. Né? Aí ele diz o quê? 101:3. Diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. E nada disso se apegará a mim. Ele aborrece. Aí o que eu quero dizer com isso? Longe de mim o coração perverso e não quero conhecer o mal. Os que ocultam e caluniam o próximo, ou difamam o próximo às escondidas, eu destruirei. O que tem um olhar altivo e um coração soberbo, não suportarei. Aquela pessoa que vem por trás. Quem gosta de vir por trás é serpente, irmão. A ovelha, ela não é traiçoeira, não. Uma verdadeira ovelha, ela não é traiçoeira. E Davi dizia: portar-me-ei com sinceridade na minha casa. Aí o filho dele, Provérbio 3:3, fala assim: a boca que fala demais traz a tribulação para si próprio. É verdade. Porque ninguém hoje mais pensa no próximo. Ninguém ama mais, ninguém sabe mais perdoar. É só ódio, é só vingança, é só ira. Qualquer coisinha hoje é só ira, vingança, ódio, vingança, ódio. O que está prevalecendo hoje é o ódio e a ira. E assim no meio do povo de Deus a mesma coisa. É verdade. É os pessoal brigando, religiosidades, religião. Era fariseu, era os saduceus, era os zelotes, era os incênios, era os essênios, era 4 tipos de líderes ali, religiosos, que brigavam entre si para ver quem era que crescia mais. E hoje está do mesmo jeito. Quem tem que crescer é a palavra de Deus, na obra de Deus, no tempo de Deus. É verdade. Vamos falar comigo. Não, pode continuar, estou só recebendo aqui. Você está entendendo? O que tem que crescer é a palavra de Deus. A palavra de Deus fala lá em João.
É necessário que eu diminua e ele cresça. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho que desaparecer, meu irmão. Porque se eu aparecer, vai aparecer o quê? A soberba. A Bíblia diz que quando Moisés estava fazendo a obra de Deus, levando aquele povo para o deserto, o povo difamava Moisés. O povo difamava, querendo tirar a fé de Moisés, difamando Moisés. E bem rápido aqui, olha. Eu quero só te dizer uma coisa aqui, irmão. Bem rápido, para mim não fugir o raciocínio. Tu bota uma corda na tua cabeça, servo de Deus. E quando Deus leva tu lá para o deserto, porque lá no deserto é onde tu vai encontrar a entrada para a terra prometida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quando Deus te leva lá para o deserto, é porque lá onde tu vai encontrar a terra prometida. É tão simples de entender, mas a ignorância do povo não entende. Aquele povo que estava caminhando lá no deserto e foi até o fim, vira Canaã celestial. Mas a Bíblia diz lá no livro de Números, no capítulo 13, versículo 26, que além de difamar, murmuraram. Moisés, eu não aguento mais, Moisés. Eu mandei tudo para esse povo lá no deserto, esse povo ainda difama a obra. O povo andava, Moisés, e a sandália crescia de acordo com o seu crescimento. As vestes, Moisés, cresciam de acordo com o seu crescimento. Aquele povo, Moisés, quando passou pelo mar, nem lama ficou nos pés, Moisés. Moisés, de noite, Moisés, eu mandava ali as nuvens ali para acalentar, aconchegar minhas ovelhas. Mandava de dia, mandava as nuvens. A noite era... De noite mandava as colunas de fogo para aquecer minhas ovelhas. Aleluia. O povo pedia comida, Moisés, eu mandava. O povo pedia água, Moisés, eu também mandava. E o povo murmurando, Moisés. Então eu quero dizer, Moisés, que aquele que te difamaram muito, que estão murmurando, a Bíblia diz em Números 13, 26, que os seus cadáveres cairão no deserto da idade de 20 anos acima. Não ia passar nenhum. O que é que eu entendo com isso, meu irmão? Que além de tu ir para o deserto, só entra na terra prometida quem é pequeno. Glória a Deus. Aleluia. Porque a Bíblia diz que você vai entrar, os seus filhos vão entrar, as crianças. Não é verdade? Pode falar, irmão. Sim, quando eu estava falando aí, meditando aí, falando na palavra, eu me lembrei de uma passagem importante que as pessoas também murmuravam, falavam mal de uma pessoa bíblica, que se chama Noé. Porque quando ele continuava a construir a arca, mediante a direção de Deus, muitos homens que se destacavam dizendo serem justos, começaram a erguer suas vozes contra Noé, indagando que Noé estava louco, ele estava biruta, ele estava maluco, que aquilo não era propósito nenhum de Deus, que aquilo era vontade dele, que aquilo era loucura, lucidez da sua parte, sua velhice, creio eu. Mas eu creio que ali ele foi feliz, sim, porque quando ele começou a construir, Deus orientava e dizia: olha, não deixava brecha para ninguém falar, e não dava brecha para ninguém debater contra ele. E ele pegava o que ele fazia, tacava picha. E outra coisa, irmão, a embarcação, para não ficar nenhuma brecha, para que não, os inimigos viessem atacá-lo. A Bíblia diz, irmão, que Miriam, irmã